Oi, gente. Vamos começar a nossa primeira aula online. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente estava vendo lá em sala, né? Que a gente começou a tratar do movimento uniformemente variado. E vamos concluir as equações que a gente estava estudando, né? Com a última equação que falta, que é a equação de Torricelli. Bom, então, só para a gente relembrar, né? O que é o movimento uniformemente variado? É o movimento em que há aceleração, né, em que a velocidade varia, e essa aceleração é diferente de zero. Né? Se tem variação de velocidade, a aceleração é diferente de zero. Né? A aceleração é essa medida de qual a taxa de variação da velocidade em função do tempo, e a gente mede essa aceleração, né, no caso, no sistema internacional, em metros por segundo ao quadrado. A gente pode ter outras unidades, mas a mais comum, a que a gente vai ver na maioria dos casos, é o metro por segundo ao quadrado. Bom, lá em sala a gente viu a função horária da velocidade, que é essa daí, né, v igual a v0 mais at, que é a equação que relaciona velocidade com tempo. Né? Então eu coloquei aí, ó, v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, a aceleração e t é o tempo. E aí a gente também viu, né, os gráficos que fazem essa relação de velocidade com tempo. Então, aqui em cima a gente tem os gráficos em que a velocidade é positiva, né? Ou melhor, a aceleração é positiva, então a velocidade está crescendo, né? Você pode até ter velocidade negativa, aqui, por exemplo, v0 é negativo, mas a aceleração positiva vai fazendo com que esse gráfico tenha um crescimento, ele vai subindo. E quando a aceleração é negativa, o que acontece com o gráfico VT é que ele vai descendo, né? Porque a velocidade está diminuindo. E a gente também pode, com um gráfico VT, descobrir o espaço percorrido pelo corpo. O espaço vai ser dado pela área desse gráfico. Né? Toda a área que está abaixo aí da linha que define o gráfico, né? Até o eixo do X aí, né? Ou, no caso, o eixo do tempo. Se for, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se for um gráfico, por exemplo, que vá para a parte negativa, né? Por exemplo, essa situação aqui, o ΔS seria o que está acima aqui, né? É sempre o que está entre o gráfico e o eixo aqui do tempo. Então, calculando a área, eu consigo calcular a posição, né? Se eu tiver o gráfico VT, ou o espaço percorrido pelo corpo. A gente também viu em sala a função horária do espaço, que relaciona agora, nesse caso, o espaço, né, a posição do corpo, com o tempo. Então, né, não sei se vocês lembram, ele é uma função que também dá a mesma função lá, lembra, a função do sorvete no movimento uniforme, né? Se a aceleração for zero, a gente, né, tira esse termo aí que tem o AT ao quadrado sobre 2, e a gente fica com a equação do sorvete. Quando a aceleração é diferente de zero, a gente tem esse termo a mais aí, que dá como é que o tempo varia em função da posição e vice-versa, né? Quando eu tenho uma aceleração. Então eu tenho aí, né, o espaço final que o corpo vai atingir é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E aí a gente também viu lá em sala os gráficos associados a essa função, né, de espaço-tempo. Como ela é uma função de segundo grau, né, a relação aí espaço-tempo é uma relação quadrática, então ele vai dar o gráfico como uma parábola. Se a aceleração é maior do que zero, né, se a aceleração é positiva, essa parábola ela vai ser uma curvatura para baixo, né, ou a concavidade dela vai ser para cima, como está aí no desenho. Se a aceleração
é menor do que zero, é negativa, a concavidade vai ser para baixo. Tudo isso, tá? A gente já viu lá em sala, né? Vocês têm aí no caderno. Isso é mais uma revisão. O que a gente vai ver de novo agora é a equação de Torricelli, que é a equação que faz a última relação, que é entre a velocidade e o espaço, né? Vocês perceberam, a primeira função que a gente viu lá, ela relaciona velocidade com tempo, a segunda relaciona espaço com tempo, e agora a gente vai relacionar velocidade com espaço, né? Quando a gente não tem o tempo nos dados da questão, né, ou da situação que a gente está analisando, a equação de Torricelli vai servir para a gente, porque ela vai dizer para a gente, se o corpo percorre uma certa distância, qual a velocidade que ele vai ter né, após percorrer essa distância, qual vai ser a velocidade final dele. Ou se eu sei qual é a variação da velocidade, qual a distância que ele percorreu dentro dessa velocidade que ele variou. Então aí a gente tem, né, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Então é velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Aí eu botei um exemplozinho aqui para a gente ver como é que isso funciona. Ó. Sabendo que a velocidade de uma aeronave no momento de decolagem é de 300 metros por segundo, com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado, calcule quantos metros sobre a pista ela percorre a partir do repouso. Então eu tenho uma aeronave que vai partir do repouso da velocidade zero, né, como eu botei aqui, e vai atingir a velocidade de 300 metros por segundo. E a aceleração dela é 50 metros por segundo ao quadrado. Então o que eu vou fazer é substituir esses valores lá na equação de Torricelli. Ó, v ao quadrado, né, 300 ao quadrado, que é a velocidade final, é igual a v0 ao quadrado, a velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é justamente o que a gente quer descobrir, né? Quantos metros ele andou, então qual é o espaço percorrido pela aeronave. Aí 300 ao quadrado dá 90.000, 0 ao quadrado é zero, some, mais 2 vezes 50, que é 100, ΔS. Então, ΔS vai ser, ó, o 100 vai passar dividindo, 90.000 dividido por 100, que dá 900 metros. Tá? Então, a gente, tendo a variação da velocidade, conseguimos calcular a distância percorrida. Da mesma forma, se ele desse para a gente uma distância, se ele falasse que a aeronave parte do repouso e percorre, sei lá, 2 quilômetros, a gente poderia calcular a velocidade que ela vai ter lá no final, depois que ela percorrer esses 2 quilômetros, também usando a equação de Torricelli. Vou, depois desse vídeo, propor alguns exercícios para que vocês também tentem fazer e vejam como é que funciona as possibilidades aí da equação de Torricelli. Tá? Então, só para resumir e finalizar, no movimento uniformemente variado, a gente tem 3 equações. Cada uma das equações relaciona 2 das variáveis do movimento uniformemente variado. Né? Quando a gente tem um movimento com aceleração, o que está mudando, né, durante o movimento? O tempo está passando, né, porque conforme o corpo se move, o tempo vai passando. Se ele está se movendo, ele está mudando de posição, então o espaço está variando, né? A posição final está variando, o espaço final, que o espaço inicial ele vai permanecer o mesmo durante o movimento, mas o espaço final está variando e a velocidade final também está variando. A velocidade inicial não, ela é constante, né? Depois que começa o movimento, a velocidade inicial não muda, mas a velocidade final ela vai mudando porque tem aceleração. Então são 3 variáveis: tempo, espaço e velocidade. Cada uma das equações junta 2 das variáveis, né? Uma junta velocidade com tempo, a outra junta espaço com tempo e a outra junta velocidade com espaço. E aí o que a gente vai usar? Qual que eu vou escolher para usar nos meus exercícios? Vai depender dos dados que a questão der, né? Se eu vejo lá que a questão me deu a aceleração do corpo, me deu o espaço e quer saber o tempo, aí eu vou usar a segunda aqui, que é espaço com tempo. Mas se ele me deu o espaço e quer saber velocidade, então eu vou usar a terceira. E se ele não falou o espaço, se ele falou o tempo e quer saber velocidade, aí eu vou usar a primeira. Então,
Eu tenho que ler a questão, identificar os dados que eu tenho e o que eu quero descobrir. E aí, a partir disso, né, com os dados que eu tenho que eu quero descobrir, eu vou decidir qual das três equações vai funcionar para mim.